Jesus pagou um alto preço lá na cruz, derramou seu sangue para nos dar a salvação. E uma coisa que eu quero encorajar cada pessoa aqui, para você se unir com outras pessoas que estão sempre declarando palavras de fé, que vão ajudar a sua fé, que vão ser pessoas cheias de fé também. Porque quando você ora, é importante você ter esse encorajamento com a sua fé. E eu quero te encorajar a você participar do Paz Prayer. Paz Prayer é um instrumento fenomenal que Deus tem dado para a Paz Church de São Paulo, que são salas de oração no Zoom. Nós temos hoje já 12 horas de oração todos os dias. Já pensou numa coisa dessa? 12 horas de oração, isso é Paz Prayer aqui de São Paulo, apesar que hoje participam pessoas até de outros países, de outros estados, mas é dirigido pelo pastor Marcelo, que é aqui da Paz Church de São Paulo. Ele faz parte da nossa equipe, e ele, a equipe dele de grandes guerreiros e guerreiras de oração, estão fazendo um trabalho fenomenal, e são muito preciosos e poderosos. Eles oram com muita fé. Eu gosto do Paz Prayer, porque não é aquelas orações, sabe, cheio de dúvida e incredulidade. Já viu aquelas pessoas que vão orar assim: oh Senhor, a vida é tão horrível, e vão lastimando, oração, ai, 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 ai. E às vezes até vão falar mal das outras pessoas para Deus, porque o fulano, Deus, ele é horrível e tal. Meu Deus, se você for para uma sala de oração dessa, você sai pior do que você entrou. Mas o Paz Prayer não é assim não, é cheio de fé, cheio de vitória, tomando posse, orando: Senhor, em nome de Jesus. O milagre já aconteceu, e você pode até colocar lá no chat os seus pedidos de oração, e eles vão comprar a briga junto com você. Eu e minha esposa, nós participamos do Paz Prayer, nós gostamos muito, e tá aí o link, tá? Você entrando nesse link, você vai para qualquer uma das 12 salas de oração, e a senha é bem fácil, viu? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem olhar essa cor. Nós estamos na segunda mensagem da série 7 passos para receber respostas de oração. A primeira mensagem, nós estávamos construindo o alicerce. Nós demos 7 verdades preliminares. Eu falei que na realidade são 8. A 8ª verdade preliminar vou falar hoje, agora. Mas nós demos a base. Agora vamos continuar na segunda mensagem. Se você não viu a primeira, quero te encorajar, entra no Paz São Paulo lá no YouTube e ouça, tá bem? Porque é muito importante essa base. Mas vamos então lá. Veja bem, existem muitos tipos de oração. E os cristãos, muitas vezes, por não estudarem o que a Bíblia diz sobre a oração, eles confundem, vão misturando as regras. Por exemplo, eles, tudo que vão orar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Isso é muito lindo. Esse tipo de oração é para ser feito no tipo de oração que se chama oração de entrega e consagração. Na oração de entrega e consagração, você não sabe qual é a vontade de Deus, você está se entregando a Deus e consagrando a fazer a vontade dele. Então você fala: eu não quero minha vontade, não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Nesse tipo de oração você ora assim. Quando é uma oração de fé que você quer ganhar resultados, você tem que primeiro estudar a palavra para saber a vontade dele, e aí você ora com fé. E você não vai colocar o se, porque se demonstra dúvida. Quando é oração de batalha espiritual, aí você se une a Deus e luta contra as forças do mal. Nós falamos sobre isso na série exousia, né, que quer dizer autoridade no grego. Então tem vários tipos de oração. Nós não podemos confundir as regras. Agora, esse tipo de oração que nós vamos estar mergulhando nessa série aqui é quando você quer respostas para as suas orações. Você quer resultados. E eu quero ainda dar uma 8ª verdade preliminar aqui, antes de mergulharmos nos 7 passos, tá? A 8ª verdade preliminar é isso aqui, olha: faça orações ousadas. Faça orações ousadas. A realidade é que Deus te ama mais do que você imagina. Ele quer que você ore
e quer responder às suas orações. Eu fico impressionado, pessoas às vezes até sinceras, às vezes até pessoas que têm um certo nível de espiritualidade, mas falando coisas tão antibíblicas, coisas assim, na realidade, sabe, não é por isso que a gente ora, porque está tudo já predeterminado, tudo vai acontecer, a gente orando ou não vai mudar nada, e a gente só ora para a gente sentir mais paz, para a gente só ficar mais conformado com as coisas. Gente, isso é tão antibíblico, e ainda tem aquelas pessoas que falam assim, olha, isso é até errado você estar orando para suas finanças, orando para coisas materiais, orando para a sua saúde. Não, Deus só está interessado nas coisas espirituais. Interessante, eu acho que essa pessoa não está lendo a Bíblia que diz isso. Porque Deus é muito claro que, apesar que as coisas espirituais são infinitamente mais importantes, Deus está interessado sim na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Deus está assim, e Ele quer que você ore para receber respostas. Gente, é só ler a Bíblia sem nenhum tipo de óculos ou lente religioso filtrando a coisa. Se você ler como está escrito, veja o que Jesus diz. Vez após vez Jesus falou, vocês não têm porque vocês não estão pedindo. Peçam para que sua alegria seja completa. Jesus, vez após vez, os doentes vinham, Jesus falava, a tua fé te curou. Nenhum momento Jesus falou, não, dessa vez não é minha vontade de curar você, você está dispensado, você tem que sofrer para aprender muita lição aí. Você não vê Jesus nunca falando isso. Aonde que os religiosos pegaram essa ideia de que Deus é um carrasco, que Deus não quer ver você com vitória. Isso não é bíblico. Vez após vez, Jesus disse, olha, Deus quer te dar a oração. E Jesus sempre falava, peça com fé e você vai receber. Será que Jesus só estava atiçando a gente, dando expectativas irrealistas que Deus não quer suprir? Não, meu irmão. Jesus estava falando aquilo porque funciona, porque quem sabe orar da forma bíblica vai ganhar resultados mesmo, de verdade. Eu vou só te mostrar um dos textos, entre tantos que tem na Bíblia. Olha só esse aqui, Mateus 7, 7-11. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Olha só. Ele está falando, pede. O que você está precisando? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, o quê? É escrito aí em preto e branco, azul e branco, mas está escrito. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E aí ele, só para enfatizar e mostrar o que ele está querendo realmente dizer, ele fala, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Seu filho vem, pai, eu queria um pão. Não, vou te dar uma pedra. Né? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, qual o contraste que ele está dando aqui? Deus é tão infinitamente amoroso, tão bom, e em comparação nós somos maus. Ele falou, se vocês, apesar de serem maus, vocês dão o quê? Sabem dar boas coisas. Por favor, diga boas coisas. Aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas não, aí vem um religioso e fala assim, não, isso é muito carnal. Deus não está interessado nessas coisas naturais. Escuta aqui, meu querido fariseu. Preste bem atenção. Não tenta ser mais espiritual do que o próprio Jesus. Jesus está falando que Deus quer sim responder sua oração. Ele está interessado em todos os aspectos da sua vida. Olha para o seu vizinho e fala assim, faça orações ousadas. Agora, vamos mergulhar nos 7 passos para receber resposta de oração. Hoje eu vou dar só o primeiro. Domingo que vem, e na segunda, eu vou estar dando o segundo e o terceiro passo, tá?
Nós vamos estar mergulhando profundamente aqui. Eu estou muito animado já sobre domingo que vem. Mas hoje eu vou estar dando o primeiro passo, e num certo sentido ele é o mais importante passo, tá certo? Vamos ver. Número 1, confirme no Espírito o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Agora, por que eu coloquei aí, confirme no Espírito o que você quer? Eu antes ensinava isso aqui desse jeito, olha, decida o que você quer e encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Mas eu não ensino assim mais. Eu ensinava daquele jeito porque eu tinha aprendido isso com outros homens de Deus, e eu ensinava daquele jeito. Mas na medida que eu tenho tirado o tempo com Deus e caminhado com Jesus e lido a Bíblia, eu tenho visto que existe algo mais profundo. Não é você aleatoriamente só decidir o que você quer e aí depois tentar achar as bases na Escritura para sustentar o que você está pedindo. Não. O cristão, espera-se do cristão que ele tenha intimidade com Deus, que ele tenha um relacionamento com Deus. Lembre-se disso, a vida cristã começa e termina com relacionamento, com intimidade, de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Lembra o texto que acabamos de ler? Se vocês são assim, quanto mais o Papai Celestial, porque nós somos filhos agora, nós nascemos de novo. Quem já entregou a vida a Jesus é uma nova criatura. Agora, genuinamente, no mundo espiritual, ele é gerado por Deus, ele é filho de Deus. Mas olha o que mais que a Bíblia fala sobre a Bíblia fala, como nós acabamos de ler, que o Papai do céu quer responder os seus filhos, as orações dos seus filhos. Mas olha o que mais a palavra de Deus diz. Romanos 8,14, ele diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, você não Jesus que agora é o dono da sua vida. Então não é você que decide o que você fala assim: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero que o Senhor, e o Espírito Santo vai te dirigindo. Você vai ser guiado, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito. É uma das áreas que eu gosto muito de aprofundar nessa. A Bíblia fala andar no Espírito, orar no Espírito, orar dirigido pelo Espírito. É muito forte, é muito lindo. Mas olha a segunda parte desse número 1. Confirme no Espírito. Então, na intimidade com Deus, eu vou sentir dirigido por Deus aquilo que Ele está querendo que eu peça. E lembra-se, orações ousadas, orações poderosas. Mas a segunda parte, encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Essa segunda parte desse primeiro passo é a mais importante. Essa que é a mais importante parte. Por que essa é a mais importante? Porque mesmo alguém muito espiritual que sabe ouvir bem a voz do Espírito, no seu espírito, essa pessoa ainda é falível. Então ela pode até algumas vezes ter certeza que o Espírito Santo está falando tal coisa e de repente ela pode estar equivocada, porque é uma direção subjetiva. Nós ainda estamos aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas as Sagradas Escrituras não, elas são infalíveis. Então elas são verdades e direções objetivas. A direção do Espírito é uma verdade, é uma direção subjetiva, mas a palavra de Deus é objetiva. Então essa é a parte mais importante do número 1. Encontre as Escrituras que sustentam o seu pedido. Agora, por que é importante encontrar as Escrituras que sustentam o seu pedido? Veja essa promessa tão fenomenal. Veja essa promessa tão fenomenal, tá? Esta é a confiança, é 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Agora, esse texto é tão profundo, a maioria dos cristãos, ao ler um texto desse, só ficam lendo na Bíblia e nem param para profundamente meditar. Vamos analisar esse texto, tá? Veja bem, a primeira coisa que ele fala: esta é a confiança
que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Agora, Deus não é onipresente, onisciente, Ele está ouvindo todo, não tem nada que escapa aos ouvidos de Deus. Por que fala que Ele vai nos ouvir? Porque isso aqui é um outro tipo de ouvir. Isso é um ouvir mais profundo, onde Deus interage, Ele está ouvindo justamente porque Ele vai responder à oração. A prova que é esse tipo de ouvir que ele está se referindo, olha a continuação do versículo, ele fala, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Em outras palavras, uma vez que você tem certeza que Deus está te ouvindo nesse sentido mais profundo, você pode já ter certeza que você já tem, né? Já é uma realidade. Você já vai, aquela oração vai ser respondida mesmo. Interessante que aqui, ele não fala assim, olha, Deus responde, às vezes sim, às vezes não, às vezes espera. Você já viu, eu já vi pastor falar assim, olha, Deus sempre responde oração, mas às vezes ele responde sim, outras vezes ele responde não, outras vezes ele responde espera, né? Talvez a oração de consagração, pode até ser que Deus responde assim, mas para a oração, para ganhar resultados, não é para ser assim. Vou explicar por quê, escuta bem. Ele fala, essa parte aqui mesmo que eu quero ver, olha, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, aí vamos ter certeza que já temos aquilo, tá? Mas olha só, como ter certeza que Ele está nos ouvindo? Então, volta para a primeira parte do versículo. Ele fala, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, aí sim Ele nos ouvirá. Aí sim podemos ter certeza que Ele está nos ouvindo. Então, como que você vai poder ter essa certeza que Ele está te ouvindo, se você tiver dúvidas? Não sei se o que eu estou orando é da vontade de Deus para mim. Você nunca vai poder ter certeza, e aí você não vai ter certeza também de receber resposta, entendeu? Então, aqui não tem nada sobre não, espera, tal, não, aqui é bem claro a lógica, a sequência desse versículo. Ele está falando que Deus quer que você ore de tal forma para ganhar resultados, para ganhar resposta afirmativa, mas ele diz, para você poder ganhar resposta afirmativa, você tem que ter certeza que você está orando na vontade de Deus. Porque se você não tiver certeza que está orando na vontade de Deus, você não vai ter certeza que Ele está te ouvindo no sentido mais profundo. E se você não tiver certeza que Ele está te ouvindo no sentido mais profundo, você não vai estar recebendo. É muito impressionante isso. Então, como ter certeza que eu estou orando na vontade de Deus? Com a base na palavra de Deus. A vontade de Deus nunca contradiz a sua palavra. Deus, acima de tudo, é Deus de sua palavra. Então, você tem que achar as escrituras que sustentam o seu pedido. E se não tiver base na Bíblia, então talvez você nem deve estar pedindo. Porque você só deve estar pedindo algo que é dentro da vontade de Deus. Então, tem que encontrar as escrituras que te dão base naquilo. Porém, agora eu quero abordar outra coisa muito interessante nesse versículo. Vamos pensar com toda a lógica, tá? Me responda isso. Deus quer que todo mundo seja salvo? Sim. Deus não quer que todo mundo seja salvo? A Bíblia fala claramente, lá em 1 Timóteo capítulo 2, que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia também fala em 2 Pedro, capítulo 3, ele fala assim, que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e seguir Jesus mesmo. Deus quer que todos sejam salvos. Tá. Então, essa é a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Agora, vamos ler o versículo. Olha, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Naquele sentido profundo da palavra, continua. E se sabemos que nos ouve, então nós já sabemos que já temos a resposta. Pronto, então vamos orar para Deus, salva todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Então já está todo mundo salvo, pronto. Todo mundo vai para o céu. Por que não funciona assim? Parece uma contradição de termos.
Mas agora volta para a primeira parte desse versículo. Olha essa palavra aqui. Quando a Bíblia foi escrita originalmente, o Novo Testamento não foi escrito em português, foi escrito no grego. Essa palavra pedirmos no grego, é um verbo na voz média do grego, na voz média. E olha o que o próprio dicionário grego diz sobre como esse verbo é para ser conjugado na voz média, né? Olha só o que ele fala: a voz média indica o sujeito executando uma ação para si mesmo, ou seja, para o seu próprio benefício. Então, na realidade, ele está dizendo é quando você pedir algo para você, né? Uma pena que essa promessa não aplica quando você está pedindo para os outros, porque senão a gente pediria: Deus, salva o mundo todo, cura o mundo todo, acaba com toda a miséria, todo o crime. Tudo isso a gente sabe que é a vontade de Deus, né? Mas essa promessa específica de 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, está se referindo quando você estiver fazendo uma oração para você mesmo. Então vamos voltar lá e ler desse jeito, tá certo? Olha só. Então, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa para nós mesmos, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então é quando você está pedindo algo para você. É esse tipo de oração específico que eu estou mergulhando nesses 7 passos de oração. Oração para os outros também é bíblico, mas aí tem outras regras que aplicam em outros versículos da Bíblia. Oração, quando você ora para os outros, chama-se oração de intercessão. E são outras regras totalmente diferentes. Agora, quando você está pedindo algo para você, então aqui que aplica. Você primeiro encontra e acha qual é a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Você ora com fé, sabendo que Deus já está te ouvindo no sentido mais profundo da palavra, porque você está orando na vontade de Deus. E aí, já que você sabe que Ele está te ouvindo, você sabe que no mundo espiritual... E interessante que eu quero só mostrar uma coisa. Mostra o final desse versículo. Olha que fala assim: se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que o que temos. Já notou isso? Não fala teremos. Não está no futuro, está no presente. Ele fala, quando você orou, você tem certeza que Deus te ouviu, porque você orou baseado na palavra. Então você pode ter certeza que Ele te ouviu e ter certeza que agora você já tem. Como que você já tem? Porque na hora que você orou, no mundo espiritual, Ele já te respondeu. Talvez não materializou ainda, mas já é uma realidade no mundo espiritual. Já é uma realidade. Por exemplo, nós sabemos que muitas coisas estão no mundo espiritual que nós não podemos ver, que não estão materializadas, né? Algumas talvez nunca serão, né? Por exemplo, Deus está aqui? Tá, mas você não está vendo Deus. Ele está no mundo espiritual. Na hora que você ora, com essa fé, baseado na palavra, Deus te ouviu, Deus já te deu. Já é uma realidade. Você já tem aquilo. Como materializar, pastor Eibe? Como materializar aquilo que eu agora acabei de gerar no mundo espiritual através da oração? Você vai gerar isso para que materialize através da fé e a perseverança, que nós vamos falar mais daqui um pouquinho. Como ver aquela realidade que agora já está no mundo espiritual materializar para o mundo natural. Agora, deixa eu só contar uma história. Uma vez, um marido, um cara muito legal, um cara jovem, ele falou assim para mim: pastor, minha esposa não está querendo vir mais para a igreja, vai lá em casa, faz uma visita para a gente. Eu fui lá, eu fui bater papo com um casal, e eu falei, por que você não está querendo ir mais para a igreja, buscar a Deus? Ela falou, estou muito chateada com Deus. Quando eu ouço alguém falar isso, eu penso, não conhecem a Deus. Eu fico com compaixão daquela pessoa, porque a visão que ela tem de Deus é tão deturpada. Se você soubesse como é Deus, você nunca ia ficar magoado ou chateado com Deus. Porque Deus te ama tanto. Não tem ninguém nesse universo que quer o seu sucesso mais do que Deus.
Não tem ninguém que é mais apaixonado por você do que Deus. Então, quando você fica apaixonado, chateado com Deus, é porque, com certeza, você está interpretando tudo errado. Está chateado porque Deus não fez isso, porque Deus deixou de fazer aquilo. Cara, deixa eu te falar, você não conhece Deus. Não, olha, eu conheço Ele. Eu sei que Ele não faria essas coisas que você está chateado com Ele. Entendeu? Eu conheço Ele. Eu tenho certeza. Olha, se alguma coisa não está dando certo, não culpe a Deus, gente. Deus é perfeito, Ele é puro amor, Ele é lindo e maravilhoso. Não culpe a Deus, culpe a si mesmo, culpe o diabo, culpe a sua sogra. Não, a sogra não. Pode pôr a culpa em qualquer... Mas não põe a culpa em Deus, pelo amor de Deus. Não põe a culpa em Deus. Não põe a culpa em Deus. Não é a culpa, Deus não é o culpado. Tá? Mas, então, quando ela falou isso, eu já pensei, né, comigo mesmo, ai, meu Deus, né, essa querida, né, pessoa não está entendendo a palavra de Deus. Eu falei, sim, minha irmã, e por que você está chateada com Deus? Eu estou chateada porque eu pedi para Deus para ter um parto normal. Na realidade, ela era muito acima do peso, muito mesmo, e ela tinha pedido a Deus para ter um parto normal. E ela não teve um parto normal, ela teve um parto cesariana. Eu falei, não, isso é válido. Tem promessas na Bíblia que cobrem isso, sim, e você poderia... É verdade, mas vamos... Antes de eu analisar a sua oração, eu amo analisar orações e estudar isso, porque eu amo essa área de oração. Eu amo orar para ganhar resultados. E eu falei, mas antes de analisar a sua oração, deixa eu só fazer uma pergunta. Como que você está? A sua saúde? Ela falou, eu recuperei tão rápido da cesárea, eu estou super bem. E eu falei, e o bebê? Ele está super bem, normal, cheio de saúde. Eu falei, então, já é uma bênção, né? Glória a Deus. Agora vamos analisar a sua oração. Aí eu fiz a primeira pergunta que eu sempre faço quando eu estou analisando a oração de alguém. Eu falo assim, tá, quais foram as escrituras que você baseou a sua oração? Que eu normalmente gosto de ter pelo menos 2 ou 3 escrituras, porque a Bíblia diz, na boca de 2 ou 3 testemunhas seja toda a palavra estabelecida. Falei, quais são as escrituras que você baseou a sua oração? Ela falou, tem que ter isso, é? Aí eu falei, minha irmã. Aí eu expliquei para ela o que eu estou explicando para vocês. Que para a oração funcionar, você tem que ter fé. O próprio Jesus, irmão, Jesus repetia isso tanto que parecia quase um disco furado. Ele ficava falando, tem que ter fé, tem que ter fé. Toda vez que você ora, tem que ter fé. Mas por que tem que ter? Para poder ganhar os resultados. Porque é através da fé que a gente materializa a coisa no mundo natural. Como ter fé? Só tem um jeito de você orar com fé, é se você sabe a vontade de Deus, porque quando você sabe a vontade de Deus, aí você sabe que Ele está te ouvindo, e você sabe que você já tem aquilo no mundo espiritual. Só tem um jeito de orar em fé, é se você sabe a vontade de Deus, e só tem um jeito de saber a vontade de Deus, é pela sua palavra, pelas suas sagradas escrituras. Agora, você sabia que existem mais do que 8.000 promessas na Bíblia que cobrem todas as áreas da sua vida? Todas as áreas. A área espiritual, que é o mais importante, a área da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da criação dos seus filhos, da sua saúde física, das suas finanças. Tem promessas sobre tudo, mais do que 8.000 promessas. Eu não sei quantos milagres eu já recebi no mundo natural, mas sempre, toda vez que eu fui orar, eu peguei os textos primeiro, preparei os textos, porque eu tinha que ter fé, e para eu ter fé, eu tinha que saber a vontade de Deus. E quando eu orei em cima da vontade de Deus, é batata. Impressionante como funciona. Agora, e as promessas do Velho Testamento? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios, antes do Novo Testamento ser escrito. Então, obviamente, estava se referindo ao Velho Testamento. Ele disse, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, ele está dizendo que todas as promessas do Velho Testamento são para nós. Uau!
Alguém poderia dizer, mas engraçado, porque vocês falam que não tem que seguir todos os mandamentos, mas todas as promessas vocês querem, né? Você tem que entender. O que quer dizer testamento? Testamento quer dizer aliança. Aliança é algo muito mais profundo do que contrato, mas contrato é uma boa palavra para a gente entender na nossa mentalidade. Então, o Velho Testamento é o velho contrato que Deus tinha com os homens. O Novo Testamento é o novo contrato que agora Deus tem com os homens. E nesse novo contrato, ele fala quais são as cláusulas do velho contrato que ainda aplicam e quais são aquelas que não aplicam mais. Por exemplo, guardar o sábado, estava no Velho Testamento. No Novo Testamento fala assim, não tem que guardar mais, está lá em Colossenses capítulo 2. Não podia comer carne de porco. Aliás, no Velho Testamento, além de proibir comer carne de porco, proibia comer carne junto com queijo. Lá vai seu Big Mac. Proibido comer carne com queijo. Proibido usar 2 tipos de tecido ao mesmo tempo. 2 tipos de tecido diferentes ao mesmo tempo. Muita coisa era proibida. Lá no Novo Testamento, sabe o que ele fala? Ele diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala assim, pode comer todo tipo de carne agora. Está lá escrito. Está lá escrito. Então, se quiser até comer lesma, pode. Se quiser, né? Não é proibido no Novo Testamento. Agora, tem algumas cláusulas que foram repetidas, né? Por exemplo, no Velho Testamento fala assim, honra pai e mãe. Obedeça seu pai e mãe. No Novo Testamento fala a mesma coisa. Honra pai e mãe, obedeça pai e mãe. Tem alguns mandamentos que foram aumentados no Novo Testamento. Por exemplo, o Velho Testamento fala assim, não adulterarás, pecado adulterar. O Novo Testamento fala, é pecado adulterar, mas não é só pecado adulterar. Até se olhar para uma mulher com intenção impura, já é pecado também. Uau! Então, o Novo Testamento, nós estamos debaixo desse novo contrato com Deus. E nesse novo contrato, ele diz que todas as promessas do velho contrato são para nós. Não é legal isso? É muito top. Agora, é verdade que algumas promessas são condicionadas. Por exemplo, quando a Bíblia fala para os filhos obedecerem os pais, para que possam ter uma vida longa e tudo irá bem com você, para que tudo vá bem com você e tenha uma vida longa, mas é condicionada em você honrar o seu pai e sua mãe. Então, as promessas que nós temos que cumprir, as condições também, obviamente. Agora, quando a gente fala promessa, muitas vezes a gente pensa, não, se Deus prometeu, vai acontecer, eu fazendo, eu tendo fé ou não. Não é bem assim. Em geral, quando a Bíblia fala de promessa, não é o que a gente pensa na nossa cultura brasileira. Não, eu prometi, eu vou ter que cumprir. Por exemplo, se eu prometer minha esposa, terça-feira à noite, vou te levar para um restaurante, vai ser um momento romântico. Rapaz, se eu não cumprir minha palavra, além de ser falta de integridade da minha parte, ele vai pegar para o meu lado. Não é mesmo? O negócio vai ficar feio. Eu tenho que cumprir, eu não tenho que nem me lembrar. Se eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, porque eu prometi. Assim que a gente usa a palavra promessa. Mas quando a Bíblia usa a palavra promessa, a maioria das vezes não é bem assim. Veja esse texto. Vocês que me acompanham há muito tempo já sabem que eu gosto muito desse versículo. Olha o que ele diz. Para que não vos torneis indolentes, que é uma palavra erudita, quer dizer preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então ele está dizendo, olha, tem gente talvez até que trabalha muito na vida secular, mas espiritualmente é preguiçoso, não encontra as promessas, não vai atrás das promessas. Ele fala, não seja preguiçoso, vai encontrando essas promessas, e aí pela fé e a longanimidade quer dizer perseverança, pela fé e a perseverança, você vai tomar posse da promessa. Então, Deus deu muitas promessas, mas se você não liberar a sua fé e perseverança, a promessa talvez não vai se realizar na sua vida. Então, isso é um fato,
Por isso que a Bíblia fala que o nosso combate é um combate de fé. Olha só o que ele diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé. Usando o quê? Usando a palavra. Lembra-se na armadura de Deus, lá em Efésios 6, qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Tá? Jesus sempre usava a palavra, está escrito, está escrito. Eu lembro, uma vez eu morava na Amazônia e nós íamos numa, sabe aquelas Toyota Bandeirantes, tipo um jipão assim que tremia assim. Aí nós lotamos de comida e de outras coisas, provisões, porque a gente ia lá dentro da selva, né? Onde nunca nem sonharam que existe asfalto, só buracos e selva. E a gente ia evangelizar lá. E eu estava tão emocionado sobre essa viagem. E bem antes da gente sair de Santarém, eu fiquei tão doente. Uma dor, eu acho que eu nunca tinha sentido dores tão excruciantes aqui no meu abdômen. Ai! E dores, e eu pensei, talvez falar para eles, não, vocês podem ir que eu vou ficar. Mas eu pensei, não, a Bíblia promete cura, eu vou orar, precisa funcionar isso. Mas eu sabia que era pela fé e a perseverança, por favor diga, fé e perseverança, que eu ia herdar a promessa, né? Então eu lembrei claramente de Isaías 53, 4 a 5, onde ele fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E lá no final ele fala, e pelas suas feridas fomos sarados. Algumas traduções dizem, pelas suas chagas, ou pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E Mateus capítulo 8 fala que Isaías estava se referindo à cura física, porque alguém poderia tentar dizer, não, está se referindo à cura espiritual. Não, Deus quer te curar espiritualmente também, mas isso é cura física. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não levou somente seus pecados, ele levou suas doenças e enfermidades. E eu sabendo disso, eu orei, em fé simples, mas baseado na palavra, na vontade de Deus. E eu falei, Senhor, me cure. E eu peço essa cura e eu tomo posse de acordo com a tua palavra, que diz que Jesus já levou minhas doenças e as minhas enfermidades. E pelas suas feridas eu fui sarado. Isaías 54, 4 a 5 e Mateus 8, 17. Eu estou tomando posse agora. E também 1 Pedro 2, 24, que fala, pelas suas chagas fomos sarados. Eu estou tomando posse agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E a dor ainda estava lá. Mas se sabemos que oramos de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que nós já temos. Então eu sabia que no mundo espiritual já era uma realidade. Então eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque está escrito, igual Jesus combateu o diabo e as dúvidas, como está escrito, eu também combatia. Está escrito, estou curado pela chaga de Jesus. Está escrito. E aí a Toyota começou a andar naqueles buracos. E cada buraco, ai! E eu, está escrito, pela chaga de Jesus, eu estou curado. E eu fiquei tão envolvido com isso, eu fiquei tão meditando na palavra e declarando, que acabei até inventando uma musiquinha, né? E a musiquinha vai assim, olha, estou curado pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, pela morte lá na cruz, estou curado pela chaga. E eu ficava cantando e cantando. Aliás, engraçado porque a minha esposa sabe dessa história também, e qualquer hora que qualquer dor aparece nela ou em mim, ela também começa a cantar, estou curado. É uma bênção, funciona mesmo. Aí o que acontece? Irmãos, não passou muito tempo, mas naquele mesmo dia, eu ainda perseverei, fé e perseverança, mas naquele mesmo dia, toda a dor foi embora, 100% curado, a manifestação, já estava no mundo espiritual, mas ela materializou pela fé e a perseverança, amém? Amém, amém, deu para Jesus uma forte salva de palmas. Sabe o que nós devemos fazer? O que você está precisando de Deus? O que você está querendo? O que você sente que o Espírito Santo quer que você peça?
É uma casa própria? É você que é jovem, é um emprego? Eu não sei, mas se você em oração confirmou no Espírito, agora encontra aquelas escrituras, começa a fazer suas listas. Se quiser conselho, pode perguntar para mim, os outros pastores, nós vamos te falar. Pessoas têm vindo para mim, às vezes, falado, agora mesmo veio um casal para mim, depois do último culto, e falaram assim, nós estamos querendo um bebê, já faz tanto tempo que a gente não tem um bebê. Eu falei, uau, tem uma promessa, aliás, tem muitas promessas para ter filhos, mas eu dei para eles, olha, Êxodo 23, 25 a 26, adore e sirvam o Senhor Deus de vocês, Ele abençoará o pão e a água de vocês, tirarei as enfermidades do meio de vocês, e olha só que ele fala, na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, darei a vocês uma vida longa. Então, procura a gente vai te dar os textos, você vai pegar esses textos, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E aí você vai orar em cima da vontade de Deus. Agora, uma vez que você tem esses textos, o que você deve fazer? Não deixe elas guardadas, não. Medite de dia e noite. Olha que a Bíblia fala em Josué 1:8, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse fazer segundo, volta para a primeira parte, por favor, fazer segundo tudo quanto nele está escrito, inclui obedecer os mandamentos. Mas é mais profundo do que isso, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico, e no hebraico, essa palavra fazer, mostra aí na tela, quer dizer produzir, adquirir, determinar. Então você está determinado a adquirir, a tomar posse daquilo que está lá. E ele fala, o segredo de fazer isso é meditando, dia e noite, meditando. Volta para o versículo, por favor, a primeira parte, ele fala assim, não cesses de falar desse livro da lei, antes medite dia e noite, porque a palavra meditar no hebraico, ela fala, é tipo murmurar, é falar bem baixinho, ficar falando bem baixinho, ficar falando, mas exteriorize, vai falando dia e noite, vai meditando. Eu lembro uma vez, eu tinha acabado de formar da faculdade teológica, tinha chegado no Brasil para ser missionário, e ainda fui morar com meus pais, que eu ainda era solteiro, e meus pais ainda estavam morando em Santarém, depois eles mudaram para Belém, para começar a Pastor em Belém, mas ainda estavam em Santarém, e 3 horas da manhã, eu acordei. Por que eu acordei? Eu acordei porque uma dor começou de repente, uma dor de ouvido. A dor foi tão excruciante que me acordou, mas uma dor tão horrível. Eu, e eu já estava acostumado, né, antes de ir para a faculdade, qualquer dor, eu, mãe, agora é minha esposa, né, amor, né? Mas na época era minha mãe, Aí eu pensei, não, cara, já estou com 21 anos de idade, é 3 horas da manhã, não vou acordar minha mãe, não posso acordar minha mãe, isso é errado, não posso. Mas eu quero. Mas eu vou achar remédio nessa casa, eu não sei onde está o remédio, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, minha mãe ia saber onde está o remédio, minha mãe ia me confortar, minha mãe ia achar o remédio, minha mãe ia fazer alguma coisa. Não, mas não vou acordar minha mãe. Aí eu aquela dor, e eu fui lá na sala e nem liguei a luz, mas por causa da luz do poste lá fora, brilhando pela janela, eu, né, tinha certa iluminação, sentei lá numa poltrona e falei, esse negócio de cura tem que funcionar. E eu lembrei desse segredo, medita, que isso vai gerar fé. Medita, é através da fé que o milagre é materializado. Medita. E eu lembro que eu pensei, então eu vou meditar. E eu pegava um texto, eu já sei vários textos sobre cura, né? Então eu pegava um texto sobre cura, vamos supor, Salmo 103, né? Que fala, bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Olha só, da mesma forma que Deus quer perdoar todos os seus pecados, Ele quer curar todas as suas enfermidades. E eu meditava no texto da Bíblia, em um texto sobre cura, meditando, saboreando, como se eu estivesse saboreando.
só meditando. De repente, eu não estava esperando isso. Eu pensei que aos poucos a dor ia diminuir. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava meditando, aí foi fisicamente, não foi no mundo espiritual, não. Fisicamente. Meu ouvido, que estava com aquela dor horrível, fez assim. Tuc, tum! E eu... Oi. Só que a dor diminuiu uns 15%. E eu falei, uau, esse negócio de meditar é poderoso. Aí eu peguei outro versículo sobre cura e fui meditando. De repente, de novo. Tum, tum! Foi impressionante. Aí a dor diminuiu ainda mais. Eu fiquei fazendo isso com vários textos, até a dor ficar zero, não tinha mais nenhuma dor. Eu falei, obrigado, Senhor. Voltei a dormir e a dor não voltou mais. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Medita que dá certo. É forte demais. Agora, eu falei que eu ainda queria só recordar algumas verdades preliminares, porque ainda estamos aqui formando a base para a oração que funciona mesmo, tá? Então eu quero só recordar e reforçar duas das verdades preliminares. A primeira é a número 6, tá certo? Que o Senhor seja o seu tesouro e o centro da sua vida de oração, e vigie a motivação do seu coração. Vigia a motivação do seu coração. Você lembra que eu contei a história daquele homem que ele entregou a vida para Jesus? Ele é um empresário e eu ganhei ele para Jesus, e ele estava tão apaixonado. A vida dele não estava ruim financeira, mas não estava tão bem também, estava média. E ele ficou tão apaixonado por Jesus, e ele na igreja foi aprendendo os princípios, porque a Bíblia ensina muitos princípios de prosperar financeiramente. Ele foi aprendendo esses princípios, e eu mesmo estava pregando na igreja muito sobre isso, e ele começou a colocar em prática na vida dele. E na vida material, financeira, fez assim, ó, dele, vum. O cara ficou muito próspero, começou a comprar tanta coisa, e eu me alegrando com ele, que legal, cara, glória a Deus, glória a Deus. Só que acontece que aos poucos, ele que estava apaixonado por Jesus, agora... ele não deixou Jesus, ele não desviou, mas ele estava mais apegado com as coisas materiais. Eu até alertei, falei, cara, isso é perigoso, você tem que vigiar seu coração. Porque a Bíblia fala, onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Seu tesouro maior tem que ser Jesus, cara. Eu estou vendo que você antes só falava de Jesus, das coisas de Deus, agora você só fala das coisas materiais, do carro que você comprou, da chácara que você... Cara, isso é lindo, isso é legal, Deus quer te dar isso, mas não deixa seu coração ficar aqui. Coloque seu tesouro em Jesus. E ele não aceitou minha correção. E aí o que acontece? O diabo fez gato e sapato, começou a destruir a família dele, começou... cada coisa acontecer, graças a Deus que ele acordou. E ele mesmo disse, pastor, o senhor tem razão. E ele começou a buscar a Deus. E Deus restaurou, Deus fez coisas lindas na vida dele. Mas eu nunca esqueci, porque isso foi muitos anos atrás. E de lá para cá eu sempre tenho ensinado, porque quando eu ensino esses princípios, funcionam tão bem, que eu fico um pouco preocupado da pessoa que estava colocando Jesus em primeiro lugar, de repente coloca as bênçãos de Jesus em primeiro lugar, e Jesus não fica como prioridade. E eu estava pregando sobre isso, né, na primeira parte dessa série, domingo retrasado, e um dos membros da nossa igreja, daqui de São Paulo, da Pastor de São Paulo, ele mora em Catar, porque ele é piloto da Qatar Airlines. E ele falou comigo, nós conversando, eu não sei se era por FaceTime ou por Zoom, eu só sei que eu estava vendo o rosto dele, ele conversando, ele falou, pastor, aquela mensagem que ele ouviu pelo YouTube, ele falou, olha, foi um divisor de águas na minha vida. Olha que ele é um cara que ama a Deus. Ele falou, eu amo a Deus, minha família toda ama a Deus, mas eu estava tão concentrado nas bênçãos, buscando as bênçãos, que eu comecei a buscar mais as bênçãos
do que buscar a Deus. E quando o senhor falou isso, pastor, minha vida mudou, porque eu falei, meu Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O nome dele é Douglas, ele até me falou que eu posso compartilhar esse testemunho com vocês. E aí eu conversando com ele, eu falei para ele de uma ilustração, que eu acho tão engraçado, mas é legal. A ilustração comparando, né, nós, só nesse sentido da comparação, tá? Como o cachorro que foca no seu dono. No nosso caso, o nosso dono é Jesus. Quando o dono chama, ele obedece, porque ele está focado no dono. E quando ele faz isso, né, o rabo do cachorro simboliza as bênçãos. Enquanto ele está seguindo Jesus, aonde estão as bênçãos? Elas vêm atrás. Mas tem alguns cachorros um pouco menos inteligentes que ficam o quê? Focados no próprio rabo. E começam a correr atrás do rabo. Já viu o cachorro assim? Correndo em círculo. Correndo atrás do rabo. Né? Tem muitos cristãos assim, correndo atrás das bênçãos e só estão andando em círculos. Espiritualmente não estão chegando a lugar nenhum. E às vezes até as bênçãos eles não estão conseguindo. Em vez em quando o cachorro consegue morder o rabo, mas anda em círculos. Agora, quando você foca em Jesus, coloca Jesus em primeiro lugar, as bênçãos vêm atrás. As bênçãos vêm atrás, né? Ele vai te dar as bênçãos também. Ele vai te ensinar como orar e receber as bênçãos, mas não deixe isso ser seu foco. E, por fim, a outra verdade preliminar, só que eu queria enfatizar, é essa oitava que eu já ensinei, hoje eu falei que eu ia voltar para ela, faça orações ousadas. Eu só quero mencionar algo aqui que eu acho bem interessante. Veja bem, eu estava lendo o livro de Jó, né? Um dia eu quero até pregar aqui sobre Jó, porque é muito profundo, tem muita coisa legal lá. Mas o Jó, você sabe que a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Aí ele sofreu horrivelmente. Os teólogos creem que ele sofreu pelo menos 2 meses ou mais. Que tudo indica que não foi mais do que 9 meses. Então foi entre 2 e 9 meses. Aí a Bíblia fala que o próprio Jó teve um encontro profundo com Deus. E ele falou, antes eu te conhecia só por ouvir falar, agora meus olhos te veem. E o Jó teve um encontro profundo com Deus. Aí a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Isso aí é uma outra lição sobre oração de intercessão. Que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Já era o homem mais rico. Agora ele teve o dobro de tudo que ele tinha antes. Aí a Bíblia fala que Deus deu filhos para eles e 3 filhas. Aí a Bíblia fala... e a Bíblia ainda fala que Jó viveu, depois disso, ainda mais 140 anos. É mole? Agora, veja bem, aí a Bíblia faz questão de falar uma coisa muito interessante. Fala assim, e em toda a terra não tinha nenhuma mulher, nenhumas mulheres mais bonitas do que as 3 filhas de Jó. Elas eram as meninas mais bonitas de toda aquela terra. Por que a Bíblia fala isso? Por que a Bíblia fala que elas eram as mais bonitas? Será que, né? Será que a beleza física é a coisa mais importante? Claro que não. Nós sabemos, Deus sabe que nós sabemos que não. Mas por que Deus fez questão de colocar? Sabe o que Deus está dizendo aí? Eu te amo tanto, que as coisas mais importantes, como sua vida espiritual, sua família, sua saúde, eu quero te dar. Mas até aquelas coisas que não são talvez as mais importantes, mas são detalhes preciosos, eu quero te dar também. Eu quero te dar até essas coisas assim, né? Beleza. Quer dizer, então, gente, pode aplicar fé para ficar mais bonito, amém? Funcionou comigo, né? Estou brincando. Mas seriamente, Deus está interessado em te dar o melhor em todas as áreas da sua vida. Todas, até nos detalhes, Deus te ama. Então, por isso, mais uma vez, diga em voz alta. Diga assim, eu vou fazer orações grandes, orações ousadas, porque eu tenho um papai no céu
que me ama muito. Amém? Dê para ele uma forte salva de palmas.